Sejam bem-vindos ao podcast Falas Raras. Primeiro episódio de vários. Aqui vamos falar sobre autoestima, estilo de vida, sobre tratamento, sobre diagnóstico. Vamos falar sobre o que vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem deixar comentário aqui embaixo falando sobre dando dica para os próximos temas, estamos à disposição. Hoje eu convidei a Juliana Ricobello, que vai trocar uma ideia com a gente sobre basicamente diagnóstico. Oi, Juliana, tudo bom? Tudo bem, Washington. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para bater um papo e entender como que foi para você o diagnóstico. Sim. Né? Para mim, o diagnóstico eu não lembro muito, porque eu não vivenciei isso, eu era muito novo. Minha mãe quase arrancou os cabelos quando ela descobriu. Meu diagnóstico, eu fui fazer uma cirurgia de fimose, que hoje acho que nem faz mais. Sim, não faz. E comecei a sangrar e não parava de sangrar, e os médicos me levaram para uma outra sala para fazer alguns exames. E aí, nisso, minha mãe já ficou extremamente preocupada, porque ela sabia que era uma cirurgia que fazia e ia embora para casa em simples, né? 2 horas. E ela ficou questionando os médicos por que eles tinham me levado para UTI. Sim. Às vezes me levaram para fazer alguns exames para ter certeza de dar o diagnóstico para ela. Uhum. E aí, quando eles voltaram, eles deram o diagnóstico para ela de que eu era hemofílico e tinha 0,01 de fator. Daí em diante, muita coisa aconteceu, porque, imagina, lá em 1980, a gente não tinha pouca informação. As informações que tinham eram umas cartilhas extremamente básicas e com um linguajar muito robusto para médico e enfermeiros entenderem. Então ela ficou em choque. Por que eu tô te contando isso? Porque eu acho que a situação que ela vivenciou foi basicamente igual a que você vivenciou. Sim. Só que a gente tá, aí vamos falar aí, 40 e poucos anos na frente, e hoje o que a gente mais tem é informação. Exato. Eu tenho uma frase que informação gera conhecimento. Uhum. Só que a informação errada pode nos gerar preocupação, pode gerar um monte de outras coisas. Exato. E aí eu queria saber de você, como que foi o diagnóstico para você. Uhum. Conta um pouquinho sobre você, sobre essas crianças lindas que a gente está vendo aqui. E foi difícil para você, porque seu primeiro filho, ele não teve. Não, o Tomás, que é né? o meu segundo filho, ele é o único hemofílico da família, até onde a gente sabe. Então, assim, a gente teve um diagnóstico também parecido com o da sua mãe. Ele começou a ter uns hematomas nos braços aos 8 meses, que foi quando começou a engatinhar. E até então, até a gente se atentar que poderia ser algo a mais, porque a gente achava que ele fosse porque ele estava engatinhando, muito pesado, sempre foi bem gordinho, então ele ficava preso debaixo do braço, então a gente demorou para correr para ir fazer o diagnóstico. Quando ele começou a ter uns hematomas muito grandes debaixo da axila, parecia que ele tinha levado uma pancada, foi quando a gente correu para investigar. E aí foi nessa investigação que tudo começa. Muito parecido com a história da sua mãe, com a sua história, porque não foi um simples diagnóstico. Sim. Só, ele é hemofílico. Foi a descoberta dele ser hemofílico com uma intercorrência médica ali, que também não uma intercorrência médica, mas ele, pela punção da enfermeira, a gente teve um sério problema dele ficar internado na UTI, entre a vida e a morte, com chances de perder o braço. Aí não perdeu o braço, então a gente tem chance dele nunca mais mexer esse braço, porque teve lesão nervosa. Então, assim, foi uma sequência de fatos. Uma sequência. E aí, a hora que a gente começa a acalmar e a respirar, que a gente vai entender o que é hemofilia. Porque até então, naquele primeiro momento, a nossa única preocupação eu quero ele vivo, depois eu quero ele com o braço. Então agora vamos ver se mexe o braço, se vai movimentar, se ele vai ter vida normal daqui a uns anos. E aí depois a gente vai entender o que é a hemofilia, de fato. Então foi um susto tão grande quanto o da sua mãe. Histórico você não tinha na família? Nenhum.
Só se for alguém, assim, que tá numa geração que a gente nem tem, Conhecimento. nem conhece. E qual que é o contato que você teve com hemofilia? A gente estava batendo um papo aqui preliminar. Aliás, eu não tive nenhum contato com hemofilia. Quando a gente estava no hospital para fazer esse diagnóstico, que o médico falou, a gente acha que ele é hemofílico. Não podemos dar certeza, a gente precisa investigar outros exames, mas tudo indica que sim, com os números ali de fator, TTPA, né, né, os números indicam que sim. Na hora, é um susto para um pai e para uma mãe, né? Aí eu virei pro meu marido e falei, você sabe o que é hemofilia? Ele falou, nunca ouvi falar. Eu falei, olha, eu também não sei o que é, mas eu tenho uma vaga lembrança, eu não era nem nascida, as minhas irmãs tinham um vizinho, e eles eram, acho que 2 ou 3 meninos, e a minha irmã fugia para ir para casa deles, e aí ela tem várias histórias na casa desses amigos, que ela entrava, fugia da minha mãe, aí ela se pendurava no armário, e uma vez ela entrou, se pendurou no armário, caiu, derrubou o armário, levou um choque, aí minha mãe descobriu que ela tinha fugido para casa desse amigo. E eu só lembro delas contarem dessa amizade. Isso aqui em São Paulo? E não, no interior, em Ribeirão, que é de onde a gente é. Sua cidade natal é Ribeirão. Ribeirão Preto. E eu lembro, tenho essa lembrança delas contarem desses meninos que todos eles eram hemofílicos, mas eles não tiveram a mesma sorte, né, que você, que essa geração que tá chegando agora, e passaram por uma fase muito difícil. Então, ela conta que hoje eles nem estão mais aqui com a gente, eles já faleceram, e faleceram há muitos anos atrás, inclusive, eu nem os conheci. Isso aconteceu muito no passado, porque o nosso tratamento era totalmente sob demanda. Exato. Então, a gente precisava, se machucou, mas tinha que se deslocar até o hospital, o médico prescrever, e aí, em cima da prescrição, que você ia ver a quantidade que ia tomar. A profilaxia que a gente tem hoje, não, né? Não tem. E o tratamento, o remédio, era totalmente diferente. Era através de bolsas. Sim. As bolsas... O que os médicos faziam, né, naquela época? Eles pegavam frações do sangue e pegavam as proteínas que tinham os fatores 7, 8 e 9 e dava tudo. Porque não sabia exatamente. Porque não sabia qual que... Então dava tudo. E aí você tinha que ficar tomando aquilo, às vezes, 2, 3 horas para não ter reação. E com isso, muita gente, infelizmente, se contaminou com outras doenças. Que é o caso desses meninos. Eles nem morreram por causa da hemofilia, e sim pela contaminação que eles tiveram. E não é... E se a gente for ver no histórico, não são poucas as pessoas que passaram por isso. Uhum. Várias pessoas, infelizmente, morreram por conta da medicação que tomava na época, porque aí ele dava uma hepatite, exato, ele dava qualquer outra coisa. Eu não me via como parte da estatística, nunca me vi como parte da estatística. Minha mãe, ela me criou da melhor maneira possível. Eu digo que ela me colocou numa redoma de vidro. Que era a ferramenta que ela tinha. Era a profilaxia que ela tinha, exatamente, né? Era a maneira assim. Que ela tinha de falar assim, eu tô cuidando do meu filho. Sim. E a gente não tinha as recomendações que a gente tem hoje. Os médicos falavam, vamos evitar qualquer tipo de contato, pancada, esporte. Não pode fazer nada disso. Então o que ela fazia? Ela me falava não, e às vezes não me explicava o porquê. E isso causou alguns problemas. Imagino. Mas voltando só uma questão que você comentou, que não tinha informação, e a sua mãe não tinha informação, e ninguém sabia o que era naquela época. Eu acho muito legal o que você está fazendo, você trazer essa visibilidade, porque ainda hoje a gente passa por isso. Sim. Nesse momento, por exemplo, de hospitalização do Tomás, que a gente ficou internado na UTI, num hospital de pediatria comum, ninguém sabia o que era hemofilia. A gente tá falando isso de hoje, 2022, né? Foi ano passado isso. Quando deram o diagnóstico, as enfermeiras que estavam ali cuidando da hospitalização dele por causa do braço, porque aí já tinha sido já tinha conhecimento. Ele é hemofílico, teve que tomar a princípio plasma, porque não sabia qual era o fator que ele tinha deficiência, já tinha controlado, já estava tudo certo. As enfermeiras chegavam, o que é hemofilia?
não se sabiam. As enfermeiras dentro de um hospital de pediatria. Aí, isso em 2020? o ano passado, E que foi dois. quando a gente teve o diagnóstico. E aí, nós estávamos ainda no hospital, ainda não tínhamos tido alta, e aí começamos a usar o fator 8, meu marido foi no hemocentro, né, a gente teve todo o encaminhamento, eles explicaram, ensinaram o meu marido a fazer o preparo, levou para o hospital, porque a gente ainda estava internado. E seu marido O ensinou? meu marido ensinando as enfermeiras, elas fazendo vídeo para elas poderem fazer depois, porque a gente ainda ficou internado um tempo. Então, assim, a gente ainda não tem tanto conhecimento. Eu preciso, às vezes, correr para fazer um fator no meu filho, eu vou num hospital comum de pediatria, que não é o hemocentro, num final de semana, por exemplo. Eles não sabem Você o tem que que é. ensinar os Tem que plantonistas a explicar, fazer. tem que estar com a carta da hematologista que elas podem aplicar, a gente leva a medicação, você mostra como faz. Mas assim, a gente ainda passa por isso hoje. Mudou muito o cenário? Totalmente. Isso é um paradigma que precisa... Algum dos paradigmas precisam ser quebrados. Porque a gente fala medicina. A medicina, ela é ampla hoje. A gente sabe que tem ótimas instituições de ensino aí que tem o curso de medicina. Só que a grande maioria delas formam clínico geral. Exato. E aí quando a pessoa vai pro lado da hematologia, que ou ele é muito aficionado por isso, ou ele é apaixonado por isso, a coisa começa a fluir. E aí o que ele faz? Ele vai procurar na internet. Hemofilia. Aí ele vai procurar o quê? Quem é hemofílico? Eu quero experiências claras de quem é hemofílico para eu entender como que funciona. Se o que eu tô vendo aqui no papel realmente é dessa forma. E isso que você falou, eu relutei um tempo, hein? Relutei um tempo e muitos dos meninos da minha geração e até mais pra cá são fechados e escondem isso. É uma pena isso. Eu tinha uma história pronta pra toda e qualquer pessoa que viesse me perguntar o que eu tinha. O que você tem no joelho? Era sempre um acidente. Você não contava que era hemofílico. Por que eu não contava que era hemofilia? Eu vou falar o que é hemofilia, a pessoa não vai entender, eu vou ter que explicar para ela o que é hemofilia. Hoje, eu aprendi a explicar o que é hemofilia de uma maneira muito fácil. Se eu fizer um corte no dorso da minha mão de 1 centímetro e no dorso da sua mão de 1 centímetro, você vai cicatrizar muito mais rápido que o meu. E o meu não. Isso não significa que eu sangue mais que você. E sim que eu sangue por mais tempo que você. A pessoa fala, tá. Sabe aquela aguinha branca que forma? Sabe quando você ralava o joelho? Que formava aquela aguinha branca? Aquilo é fator de coagulação, que forma casquinha. Eu não tenho aquilo. Aí a pessoa fala, entendi. Aí, o que você faz? E aí a gente fala qual é o tratamento que a gente tem. Hoje, eu acabei de explicar pra você aqui em segundos. Exato. Na época que eu era mais novo, não tinha a experiência que eu tenho hoje, e era revoltado, fui um adolescente revoltado, porque eu falava, fulano faz isso, ciclano faz isso, por que eu não posso fazer? E em qual momento você virou essa chave? Porque hoje você ajuda tanto as pessoas, você é uma referência, eu tô muito honrada de estar aqui hoje, eu já te falei isso mais de uma vez, porque quando a gente descobriu, o Tomás é hemofílico, tá? Aquele desespero, né, aquele chororô, você não sabe o que faz, ai meu Deus, e agora? Meu marido chegou, eu tava sentada na cama do quarto do hospital, a gente já tinha saído da UTI e estávamos ainda no hospital. Ele chegou, eu lembro que ele chegou com o celular e falou, olha, eu tava dando uma pesquisada na internet, eu achei esse cara aqui, ó, tem uma matéria dele falando sobre hemofilia, ele é hemofílico A, grave, igual o Tomás, que também, como você comentou, 0,0, acho que o dele é 5, 4, nada de fator. E aí eu, comecei a olhar, investigar, era uma matéria sua. Aí a partir disso, o que a gente faz? Corre lá nas redes sociais, comecei a te seguir e acompanhar a sua vida. E antes de te mandar a mensagem, né? Porque depois eu te mandei ali no particular, oi, tudo bem? Na cara de pau, né? Eu seguia seu dia a dia pra me dar um conforto. Eu juro por Deus que eu abria de manhã e falava assim, deixa eu lá olhar, ver o que ele tá fazendo hoje. Ver se ele tá fazendo tudo igual todo mundo faz. Assim, você é uma referência, você
está ajudando muito as pessoas e não consigo ver esse cara revoltado do passado, porque parece que hoje você tem orgulho da sua história. Sim, eu fui revoltado até o final da minha adolescência. Minha mãe faleceu, infelizmente, eu tinha 18 para 19. Era jovem. Eu era um moleque. Era só você e ela. Era só eu e ela, a gente não tinha... Você é o mais novo? Sou a raspa do tacho. Eu também. Eu sou... E o Tomás também. Tá vendo? Minha mãe, ela me deu sempre um suporte muito bom. Então, quando ela faleceu, eu perdi esse chão. Tá. E aí, a pessoa que eu tinha como referência, eu olhava pro lado, as pessoas falavam, vamos fazer tal coisa? Aí eu olhava pro lado, não tinha minha mãe. O que eu faço agora? No hospital onde eu faço o tratamento, tinha uma equipe multidisciplinar que as psicólogas me acompanharam durante um tempo. Inclusive, foi uma das psicólogas que me deu a notícia que minha mãe faleceu porque eu estava internado. Por causa de um HDA que eu tive. HDA é sangramento no estômago. Eu ia até te perguntar. Eu comia muita besteira. Muita besteira. Então, o lifestyle que eu tenho hoje... Então, é totalmente diferente. Era totalmente diferente. Eu comia besteira, era cachorro quente, era fast food, era o macarrão instantâneo, não vou falar o nome. Se eles quiserem, pode, né? Que inclusive eu adoro. Não como mais, mas já comi muito. Eu comia muito isso. E arrumei, e aí tomava anti-inflamatório que nem bala, praticamente. Eu tomava às 8 horas da manhã quando eu levantava, às 2 horas da tarde, às 8 horas da noite e à meia-noite antes de dormir. Tava aquela história, né? Entre o veneno e o remédio, só Exato. muda a dosagem. Você tava usando um remédio como um veneno, né? E aí eu usava aquilo pra amenizar as dores que eu sentia nas articulações. Mas isso, graças a Deus, passou. Uhum. E quando eu me vi sozinho, eu falei assim, eu tenho 2 caminhos para seguir. Ou eu relaxo Chuta o pau. e deixo a coisa acontecer, vou buscar os benefícios do governo aí, vou ser mais um encostado, ou eu vou atrás dos meus sonhos. Aí eu parei para pensar e falei, quais são os sonhos que eu tenho? Eu tinha 19 anos, eu não tinha visto fogos na praia. Brincando. Sério. Eu já trabalhava desde os 11 para ajudar minha mãe, porque a gente, infância pobre, ela tinha uma aposentadoria, então era uma coisa que não era... A infância não foi um mar de rosas, eu não tive uma qualidade de infância. Então, quando eu me vi sozinho, eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí a chave moleque para homem virou. Eu falei, eu tenho que me cuidar. E aí, como que eu vou me cuidar? Eu falei assim, eu quero ter a minha melhor condição dentro do que eu tenho hoje. Fui para uma academia, comecei a treinar. Não tinha profilaxia. É isso que eu ia te perguntar, ainda não tinha, né? Não tinha profilaxia. Ainda era um tratamento por demanda, era por demanda. Né? E aí, se eu falar para você que eu fazia uma conta eu ficava riscando no calendário quando eu tinha ido no hospital tomar fator e eu falava, são 5 dias sem sangramento. 15 dias sem sangramento. Depois da academia, que você se 20 dias sem sangramento. 30 dias sem sangramento. Tinha uma intercorrência. Tive uma intercorrência 40 dias depois que eu comecei a treinar. Quando eu cheguei no hospital, ela vai saber que é com ela. Ela olhou e falou assim, o que você tá fazendo? A médica? O que você tá fazendo? Eu tava... Forte. Tinha ganhado... Massa. Aí eu falei, eu tô numa academia. Ela, tá maluco? Olha só. Sem nossa supervisão, não aconselho vocês a fazerem isso, tá? Não façam isso. Sem a nossa supervisão. Sem tudo, né, com o médico, né? Muito importante. Atividade física você pode fazer. É recomendado hoje, você tem profilaxia. Mas do jeito que eu fiz, não faça. E ela falou assim, hoje você... Tá, vamos sentar aqui, vamos conversar.
E aí ela me explicou tudo o que eu precisava fazer, até a curva do fator, que até então, pra mim, eu fui estudar. E eu quis saber. Se eu tomo fator agora, quanto tempo depois eu vou precisar tomar fator de novo? Olha, você vai fazer 30%, seu fator sobe a tantos por cento, dentro de horas ele vai caindo. E aí eu não vou falar o quanto que é da minha, porque isso é muito de pessoa para pessoa, né? é individual. A gente fala que é personalizado o tratamento, exatamente, né? A profilaxia, porque é para cada paciente é de um jeito. Ó, hoje eu tenho 1,78 m, eu peso 80 quilos. Aí o pessoal fala, mas quanto você faz de fator? Também não vou falar aqui, que você tem que conversar com o seu médico. Exato. E aí ela me fez entender. E aí eu voltei para casa refletindo sobre o que eu ia precisar fazer. Primeiro passo para poder conquistar sonhos. Trabalho. Exato. Como que eu vou conseguir trabalhar sem faltar por causa da hemofilia? Tá, então eu tenho que preservar minhas articulações. E aí foi indo. Eu fui entendendo o que eu precisava fazer para ficar bem. Sempre foi assim? Não. Eu me enfiava em umas festas, saía com os amigos, meus amigos da escola sabiam que eu era hemofílico, porque minha mãe falava e alertava. As professoras e diretores sabiam. Quando eu fiquei independente... Você não contou pra mais ninguém. Não, os meninos sabiam que eu tinha um problema no joelho, mas eles achavam que eu era de nascença. Nunca tinha entrado no detalhe. Então, comecei a curtir a vida. Quando eu tomei uma outra porrada. Fui parar no hospital de novo com sangramento interno no estômago. E aí eu entendi que eu precisava mudar algumas coisas. Eu morava com um amigo que é meu irmão. Quando minha mãe faleceu, a família dele, os pais dele me chamavam de meu filho preto, pra você ter ideia. Já tinham 8 e eu fui de agregado. E ele falou, não, nós vamos morar junto e você vai parar de comer besteira. E aí, tanto que até hoje eu lembro de um comercial que tinha, o menino pedia chicória, lembra? Mãe, eu quero chicória! Brócolis, não eu quero brócolis! E eu falei, mano, nunca vai ser isso. Como vai ser isso? Eu não gosto disso. E eu aprendi quais eram os alimentos que me faziam bem, quais os alimentos que mantinham a minha imunidade alta, quais os alimentos que iam trabalhar em prol das inflamações articulares que eu tinha. Então, gengibre pode, mas eu não posso comer muito, porque se comer muito dá ruim. Então, procurei um nutricionista. Inclusive, ele é sensacional, ele é seu vizinho. É meu vizinho, ele é seu né? vizinho. E aí eu fui entendendo o que eu precisava fazer. Mas até chegar hoje... Foi um processo. Foi um processo e eu precisei passar por tudo isso. Para aprender como... E aí é o que eu falo na minha rede social. A gente precisa ter o autoconhecimento. Eu falo que nós, como hemofílicos, a gente tem um sexto sentido. Isso você vai começar a perceber no Tomás. Sério? Quando ele tiver com o joelho, ou o tornozelo, ou com o cotovelo, ou para ter um sangramento, você vai ver que ele vai preservar aquele membro ou aquela articulação. Proteger. Ou ele vai andar e você vai ver ele dar uma puxadinha. Você fala assim, olhou isso, tem alguma coisa errada. Põe a mão, vê se tá quente, conversa. E aí, quando eu falei pra você que minha mãe me falava não sem explicar o porquê, só abrindo aspas, quando você fala não pra ele, explica o porquê. Sim. Eu falo que as crianças, elas nascem com a personalidade delas formada. Uhum. Elas não vai formar depois. Já nasce com a personalidade. E quando a gente fala não pra criança, a gente tem que explicar o porquê. Você fala, não vai enfiar o dedo na tomada. O que a criança vai fazer? Vai lá enfiar o dedo na tomada. Se você explicar pra ela que ela vai se machucar, que vai dar choque, que vai ser ruim para ela vai pensar 2 vezes. Inclusive tem uma mãe que ela falava pro filho assim, ó, cuidado pra você não bater a cabeça. Sabe o que ele fazia?
Ia lá e de batia brincar, a de bater a cabeça. cabeça. Então, quando a gente Já ouvi algumas histórias, assim. explica pra criança, você fala isso porque você não é pai, você não sabe o quão difícil é. Sei. Eu sei. Porque eu me coloco no lugar das mães. Sim, você viveu E isso, né? pais. E eu sei que minha mãe me falava não. E eu queria saber por que ela tava falando não. Então eu ia desafiar ela pra ela poder me falar o que era porque eu não. Então quando eu falo hoje que eu precisei passar por isso, eu precisei passar por isso. Uhum. Imagina o quanto era difícil para ela, né? Nem ela tinha tanta informação. Né? Assim como foi pra você e assim como é pra você. Eu fico imaginando você em casa. Como não é. Você tá aqui trabalhando, de repente você fala: que barulho foi esse? Ou que silêncio. Pensar se vai mandar pra escola, como vai mandar pra escola. Eu ainda não mandei. Aí eu fico pensando, como vai ser? Deixá-lo lá, né? Minha mãe fez uma coisa muito boa. Ela deixou eu ir pra escola. Isso é ótimo, né? Ela deixou eu ir pra escola, mas a primeira coisa que ela fez, ela foi junto, sentou lá e falou assim: ó. Meu filho tem isso. Se acontecer isso, dá isso. E se acontecer isso, dá isso. Ah, mas ele pode? Pode, mas ele não pode fazer isso. Então, às vezes eu tava na escola, falei, tô longe da minha mãe. Vou fazer o que eu quiser. Aí eu vi, ela tava ali a professora, a tiazinha da limpeza. Todo mundo sabe. Washington, sua mãe falou que não... Ou assim, se você fizer isso, eu vou contar pra tua mãe. Então, esse é um outro ponto, que é a rede de apoio. A rede de apoio é muito importante. Então, se você relutar de levar o seu filho mandar o seu filho para a escola, vai ser ruim para ele por conta... A criança tem que estar com outras crianças. Exato. Tem que socializar, o aprendizado vem com isso, né? Nós não nascemos para ficar sozinhos. E aí, voltando, eu cheguei onde eu estou hoje porque eu fui questionado por uma pessoa. Eu fui numa reunião de um determinado laboratório e eles queriam ver um caso e a minha hemato me levou. E aí quando chegou lá, eu lembro muito bem como a carioca me perguntou: aí, tu sabia que tu tá perdendo de ganhar dinheiro? Eu falei assim: não, eu tenho meu trabalho, tenho meu trabalho CLT, não preciso disso. Aí ela mandou de novo: aí, tu sabia que tu tá perdendo de ajudar outras pessoas? Aquilo ficou na minha cabeça. Eu vim embora pra casa pensando, refletindo sobre aquilo. Conversei com a minha hemato em questão e ela falou: faz. E aí eu relutei. E aí em 2019 eu criei a página. E graças a Deus eu criei a página. E ajuda muitas pessoas. Porque nesse intervalo de tempo, você tá aqui por conta disso. Exato. Eu fico extremamente grato por fazer parte da história de vocês e por ter ajudado naquele momento. E eu sei o quão difícil. E eu me coloquei no seu lugar. Quando eu ouvi o seu primeiro áudio... E que demorou pra responder, por sinal. Eu fiquei tenso. Falei, gente, ele não vai responder. Porque eu ouvi o seu áudio e eu pensei comigo, o que eu vou responder pra ela? Aí eu falei pra minha esposa, o que eu vou falar pra ela? Eu falei assim, quem sou eu na fila do pão pra mandar uma mensagem pra ela sobre como ela vai fazer... Mas com a vida. Você é um cara que tá ali há anos na frente de quem acabou de descobrir. Então tem todo um repertório, tem essa história para compartilhar e para dar esperança. Hoje em dia, quando eu tô lá no hospital, não é, para fazer a profilaxia, vira e mexe, aparece uma mãe nova com recém-nascidos. A primeira coisa que eu começo a conversar, quero compartilhar minha história com um final feliz, né? Porque a hora que você descobre, você fala assim, meu Deus, acabou, vai né? Dar ruim, meu filho vai morrer. Que isso? Aí não vai ter uma vida. Aconteceu algo assim muito engraçado, que eu entrei um dia numa página, num Zoom, numa reunião,
né, falando sobre hemofilia e tal, várias mães, e elas começaram a contar umas histórias assim, meu Deus, assim, uma pior que a outra, de muito triste, de muito difícil. Eu desliguei, eu saí, eu virei pro meu marido e falei assim, não quero. Eu quero me conectar com pessoas que vai me trazer histórias com final feliz. Sim. Eu não quero mais ouvir essas histórias tristes, eu não vou me permitir, porque senão a gente fica com isso na cabeça, achando que é o fim do mundo, e a gente sabe hoje em dia que não é o fim do mundo, né? Tem uma super esperança. E quando eu te respondi? Foi esse alívio, foi esse respirar. Falei, ai, sabe assim, aquele alívio, tipo, um cara, né, já tá aí há anos e convivendo com essa condição e tá bem, tá feliz, tá trabalhando, tá fazendo esporte, tá se cuidando, tá casando, fazendo planos, sabe? Porque isso uma mãe pensa nisso, qual é o futuro do meu filho? Isso é o que eu imagino e que eu quero passar para vocês. O diagnóstico não é determinante para nada. Exato. Seja ele de hemofilia, seja ele de diabetes, ou seja ele de qualquer diagnóstico. A gente cria a nossa realidade, Sim. né? E eu acho que você criou essa sua realidade Sim. hoje. E ele, né, tão pequeno, um bebê, ele ainda não sabe. Então, assim, vai depender da gente fazer ele ter essa... Eu não quero que ele esconda isso de ninguém. Eu quero que ele... Igual você já deve ter percebido que quando você tá forte... Mas totalmente. E quando eu não tô tão forte, ele me dá força. Ele acaba de fazer aquele chororô, porque é pequeno. Ele acaba de fazer, já levanta dançando, já abraça as enfermeiras e já canta e fala, quero cantar tal música, canta várias músicas. Faz fofo. Assim, dodói, pede pra elas beijar. E todo mundo tem que beijar onde faz. Então, assim, ele dá uma força e é isso que eu quero passar pra ele. Pra que ele cresça forte, não esconda de ninguém, não se esconda, né? Porque a gente tem esse papel enquanto eles são pequenos. Esse é meu propósito, transformar vidas. E você, não sei se você percebeu, que toda vez que você me manda, qualquer pessoa que me mande um direct, nunca vai vir uma resposta pronta. E N pessoas que trabalham com marketing, colocam a resposta pronta, Não posso colocar a resposta pronta. Amanhã você vai ter 100 mil seguidores na sua página, e você não vai ter resposta pronta? Não vou ter. É individual, né? Eu vou demorar pra responder, mas eu vou responder a cada pessoa. Cada história é única, não tem como ser igual. A gente falou assim, o tratamento, a profilaxia, ela é personalizada para cada paciente. Pessoa. Então não dá para ter uma resposta pronta. Eu não posso tratar você como eu trataria uma outra mãe. Eu não posso tratar você como eu trataria a mim. Então, quando você me mandou a mensagem, eu refleti como que eu ia responder. E eu falei assim, o que eu vou responder pra ela pra acalmar o coração dela? Se fosse eu nesse momento, o que eu gostaria de ouvir? Isso é muito bacana. Aí eu me coloquei no seu lugar. E aí eu mandei a mensagem pra você. E eu sei o quão difícil deve ter sido pra você. Seu marido chama Jonas, né? A gente podia colocar ele nesse bate-papo. Vamos chamar ele pra colocar ele nesse bate-papo? Vamos. Porque vai ser bastante interessante ele participar, porque vocês estavam juntos. Uhum. Foi ele que foi buscar a medicação. A medicação foi ele que foi buscar, foi aprender a fazer. Quando ele voltou... Foi ele que foi pra internet. A hora que ele chegou com você, com essa matéria sua, no dia que ele chegou com a caixa, com o isopor, ele tremia. Aí ele falava assim, chegou a nossa solução. Ele falava assim, isso aqui é o que vai dar qualidade de vida pro nosso filho. Então, assim, ele tem um papel muito importante, obviamente. E foi ele que te encontrou. Olha eu te aqui, achei no Instagram, mas ele te achou numa página numa matéria. E essa matéria, ela tá lá ainda, foi bem interessante porque ela fala como eu transformei a minha vida. Sim. E aí quando você fala de transformação, não quer dizer que você tá seguir um rumo diferente. Quer dizer que você tá seguindo a sua mesma linha de história, de vida, mas está colocando componentes diferentes. Mas para você mudar esse patamar que você está no momento, você precisa se conscientizar. E aí entra o autoconhecimento. Uhum. E aí quando
participei, e aí pra mim foi um privilégio, como todos os trabalhos que eu faço é privilégio. As pessoas falam, mas não, eu não romantizo a hemofilia. Não, eu sei o quão difícil é ser hemofílico. Eu me coloco no lugar dos pais e eu sei o quão difícil é para os pais receber o diagnóstico e conviver com aqueles primeiros momentos. Então, Jonas, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Tava conversando com a Ju aqui, e ela me falou que você que, quando recebeu o diagnóstico, foi buscar na internet. O que você esperava encontrar no primeiro momento? Boa pergunta. Eu sempre... eu falo que eu sempre fui otimista com a notícia, assim. Nunca me deu medo das coisas, assim. Nunca tive medo das coisas. É óbvio que é uma sensação diferente, né? O melhor momento, né? O momento mais esperado. Um mecanismo de defesa ali, que você reage naturalmente, né? Você quer buscar proteção, você quer buscar informação, você conforto. De alguma forma você quer se assegurar de que as coisas estão no controle, que a gente, naquele momento, o que a gente menos tinha era controle, porque o nosso diagnóstico foi num cenário muito, muito caótico, né? A Ju estava contando. Então, assim, não foi um diagnóstico simplesmente, né? Foi um diagnóstico seguido de um ambiente... hostil. Violento, hostil, caótico, assim, uma coisa... Foi uma tempestade, assim. Então, não é simplesmente o diagnóstico. O diagnóstico foi secundário naquele momento. Naquele momento a gente queria salvar a vida do nosso filho. Então, o diagnóstico naquele momento, ele refletiu muito pouco. A gente foi absorver o diagnóstico semanas depois. Até um mês, assim, a gente estava ali ainda, né, digerindo o diagnóstico. Porque ele ficou internado, né, quase 30 dias. Né? Então, para nós, esse período ele foi um período que passou. Né? A gente não ficou ali refletindo sobre aquela doença e o que ela poderia acarretar no futuro. Mas eu sempre fui muito otimista, eu nunca julguei, assim, eu nunca me questionei do porquê, por que estava acontecendo aquilo, ou por que com ele, ou conosco, ou por que a gente estava vivendo aquilo tudo. Não sei, né? Talvez um mecanismo de defesa, de novo, né? Mas eu até hoje eu sempre acredito nisso. E, então, assim, a gente... Né, a Juliana, toda vez que ela chegava em casa, né, chorando, desanimada, poxa, hoje foi difícil fazer profilaxia. Sabe de alguma coisa. Hoje foi difícil, né, ele sofreu, hoje demorou. Vocês são tão conhecidos pra mim. Sem eu conhecer vocês são muito conhecidos pra mim. Porque eu falo muito com ela. E quando ela chegava em casa falando sobre isso, eu falava assim, não, tudo bem, foi difícil, mas... essa é a vida, né? Essa é a cura, essa é a bênção que ele tem de poder ter uma vida normal. Então, você falou a palavra certa, a bênção que ele tem. Então, assim, é óbvio que, para mim, a minha posição é muito mais fácil. A Juliana assumiu isso, né, enfrentou essa situação no dia a dia. A rotina era dela, não era minha. Então, a força, né, de lidar com a situação era dela. Eu apoiava, eu protegia. Né? Mas o meu sentimento sempre foi esse, desde o início. Sempre falei isso para ela. Falei assim, não tenho nenhum problema com relação a isso. Você tocou em 2 pontos interessantes. Eu vejo, hoje ainda, a hemofilia como matriarcal. Sim. É uma sociedade... Aí, por que eu falo isso? Porque parece que as mães tomam a frente e elas vão conhecer e elas vão perguntar, elas vão questionar. E aí eu fiz o convite para você também, porque você como pai, você tem uma importância muito grande, isso é muito relevante em dar o suporte para ela e
pro seu filho. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. quando eu não tive pai. Então, minha mãe não teve Opção, né? esse ombro pra quem chorar, sabe? Isso, Tipo, olha, o dia foi difícil hoje. O Washington chorou, estourou veia. Ela não teve pra quem fazer isso. Sim. Mas muitas vezes eu vi minha mãe chorando sozinha. Uhum. E aí eu chegava nela e falava assim, mãe, mãe, por que você tá chorando? Nada, filho. Aí eu parava pra pensar, falei, puxa vida, ela tá chorando porque eu fiquei mal. Porque é difícil. Então eu preciso me cuidar, eu não posso ter sangramento. Então eu não posso fazer aquilo que eu fiz pra não ter sangramento. Então eu acabei sendo honesto com a minha mãe. Durante um tempo eu escondia dela, ia pra escola, jogava bola, voltava arrebentado. Aí durante a noite o meu joelho se inchava. Que foi espontâneo. Foi nada, tinha jogado bola. E aí eu comecei a ser honesto com ela. Porque eu via ela chorando e por que minha mãe tá chorando? E hoje eu falo que se ela tivesse tido esse suporte, esse braço forte, eu acho que o caminho dela teria sido mais fácil. Então eu quis convidar você, porque enquanto pai e rede de apoio, você é muito importante. E eu falo que e eu falo isso de minha mãe estar forte e eu ficava forte por ela. Sim. Então eu aprendi a ser uma pessoa forte porque minha mãe me ensinou a ser forte. Então, mas você... Muita gente me fala na rede social, você romantiza a hemofilia. Não romantizo a hemofilia. Só eu sei os momentos de dor, os momentos sem andar, os momentos difíceis que eu tive. Uhum. Só que não tem como eu não ser grato. E aí entra o segundo ponto que você falou, que é a bênção que ele tem ao remédio. Não tem como eu não ser grato a uma medicação. Exato. Que me proporciona viajar, que me deu mobilidade. Viajar, ter uma vida próxima do normal. Eu falo próxima do normal porque não é normal a gente se picar. Tem gente que faz isso por livre e espontânea vontade, né? Mas não é normal a gente se picar 2, 3 vezes por semana. Sim. E aí, trazendo para as crianças, não é normal para eles isso. Então, você explicar pro seu filho que ele precisa tomar medicação 2, 3 vezes por semana e que isso é bom para ele, quantas e quantas vezes a gente não viu na nossa geração os nossos pais falarem, se você se machucar, vou te levar no hospital. Vai tomar injeção. Vai tomar injeção. E, fazia isso já. E no caso de você tem que fazer ao contrário. Mas aí é aquele negócio, é como você encara isso, né, Washington? Eu acho que como nós encaramos isso, como ele vai encarar isso, é tudo reflexo, né? Então, é muito legal quando eu vou no hospital e eu vejo o ambiente que a Juliana conseguiu criar para ele dentro do hospital. Então, um ambiente confortável, um ambiente amigável, é uma festa, todo mundo quer conversar com ele, pegar, bater foto, não sei o que, tal. Então, assim, a gente tenta, de alguma forma, não limitá-lo, né, das coisas que ele tem vontade de fazer. É óbvio que você tem que tomar mais cuidado, você tem que dar mais atenção, que não sei o que, etc. Mas a gente não encara naquela super proteção de restringir alguma coisa. Então, a forma como você enxerga as coisas é um pouco do cinema antigo, né, que a gente conhece algumas cenas de filme de guerra, o cara com a criança brincando no meio da rua, assim. Então, assim, é aquilo, o cenário pode ser um cenário perturbador, mas como você enxerga isso? Né? Então, você sabe que você vai servir de exemplo um monte de pais, né? Você vai ter pai brigando agora para ir né? Eu quero ir com meu filho para ver como que é. E essa visão sempre chega o copo meio cheio. Foi isso que eu aprendi com o meu autoconhecimento. Eu tava contando pra Ju que pra chegar no Washington que vocês conhecem hoje, não foi sempre assim. Eu fui um menino revoltado, porque eu não tive essa base, porque minha mãe
ela tinha que se virar nos 30 para cuidar de mim, e ela não sabia como me explicar para ficar legal. Então ela cuidava de mim da melhor maneira que ela pôde, dentro do que ela tinha. Sim. Só que ela não me deu um respaldo, uma base para falar, ó, é assim e vai para cá, porque se for para cá vai dar ruim. Então muitas das coisas eu tive que aprender sozinho, no erro, né? Da tentativa e erro. Às vezes acerto, às vezes erro, mas o meu ponto aqui, o meu propósito aqui é exatamente esse. Mostrar que a hemofilia não define e que o ambiente que a criança vai estar e como os pais vão enfrentar isso é totalmente importante. Exato. A Ju estava contando que ela nunca tinha ouvido falar a história que ela contou a história do passado dela, que as irmãs dela vivenciaram. Você conhecia o que era hemofilia? A minha primeira lembrança de hemofilia é uma palestra na escola. Eu estava em colégio público. Eu lembro que teve uma palestra na escola. Um rapaz foi lá num evento que aconteceu em intervalo, assim, e aí ele falou sobre hemofilia. É a minha primeira recordação. Mas a nossa limitação de conhecimento, né, nos leva a acreditar que é só o sangramento por algum trauma, por algum corte, por algum ferimento, etc. e tal. E a verdade é que é muito mais complexo do que isso, quando você vai estudar, quando você vai para literatura, etc. Até pegar a criança no colo, dependendo do como você vai pegar, você pode... Você causa uma série de coisas. Então, assim, mas minha primeira lembrança é essa. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, te falei, né, a gente estava num ambiente bastante complexo ali. Mas a gente tinha um apoio... Tivemos um apoio muito importante do primeiro hematologista que acompanhou o Tomás, que é o Dr. André, que, assim, ele é um cara também de uma visão muito otimista. Um cara que... Obrigado, Dr. André. É. Você não sabe quanto a empatia faz diferença nessas horas. É um cara que em nenhum momento... Assim, foi o primeiro cara na minha vida de ambiente... nesse ambiente hospitalar, mas de urgência, que nos permitiu um relacionamento assim, não próximo, mas muito próximo, uma acessibilidade incrível, cara que se eu mandasse um áudio para ele 11 horas da noite, 11h05 ele ia me responder com um áudio. Que legal. Então assim, foi um cara fundamental nesse processo. E aí, quando ele nos... Na verdade, ele já tinha acertado o diagnóstico no primeiro momento. Só que a gente só conseguiu confirmar o diagnóstico uns 10 dias, 12 dias depois, assim. Que no 7º dia a gente teve que fazer uma interferência lá e tal. Já era a suspeita muito relevante, porque os exames de TP e TTPA já não estavam mais regulares. Enfim, aí, quando veio o diagnóstico definitivo, então eu estava com ele e estava com outro amigo nosso que também é médico, o Luiz, e aí a gente foi junto conversar, foi eu, o Luiz e o André. E a gente sentou numa salinha pequenininha assim, fomos debater um pouco sobre aquilo tudo. E aí ele, no otimismo dele, né, ele falou assim, olha, hemofilia A grave. Só que aí quando ele falou grave, ele falou assim, só que pensa pelo lado positivo do grave. O grave tem acesso à profilaxia. Se fosse moderado, não fosse grave, você não teria acesso a uma profilaxia. Então, assim, desde o primeiro momento que a gente recebeu a informação de maneira completa, assim, a gente conseguiu já enxergar, né, o caminho ali de como as coisas ocorriam ali, dali para frente. Então, acho que para mim foi bem isso, assim. Acho que o caminho ele foi bastante dificultoso no começo, pela situação vivida, mas acho que a gente sempre teve um apoio muito, muito positivo, assim. Isso que você falou é muito importante e é uma das coisas que
eu vivo falando. A minha hemato me acompanhou desde 88, ela me acompanha desde 88. Eu falo, toda vez que chego no hospital, que tá cheio de residente lá, eu falo, ó, tá vendo esses cabelos brancos aqui, ó? 50% deles é culpa minha, São meus. porque eu aprontei. Mas a empatia que ela tem, hoje a gente não vê muito. E essa empatia que vocês tiveram de ele ser otimista no diagnóstico é diferente de outros pais que têm um diagnóstico, o médico simplesmente fala, ó, teu filho é hemofílico. Você vai pro Google, você vê um monte de coisa ruim, aí você fala, meu filho vai morrer. Né? Ou é hemofílico e já te coloca um monte de... Seu coisas filho vai ruins na sangrar até cabeça, morrer. Se ele tiver o exato. sangramento, vai sangrar até morrer. Ou, Já te deixa ali desesperado. cara, isso poderia ser lá em 80, Sim. lá atrás. Hoje, a gente tem que ter empatia. Se a gente não tiver empatia de se colocar no lugar do próximo, como que eu vou falar para esses pais que chegaram aqui com o filho que tá internado, passando por um momento difícil, eu vou falar, ó, teu filho é hemofílico e vou deixar eles no vazio. Não tem como, cara. Tem que te dar um colo. Sim, exato. Ele é o profissional que conhece. E isso foi, eu acho, pra mim, acho que isso foi muito importante no meu ponto de vista pra vocês. Exato, né? Eu falo assim, a empatia a gente só cria com confiança, né? Sim. E a gente confiou nele desde o primeiro dia. E todas as decisões a gente debatia com ele, deliberava com ele, e a gente falava, pô, esse é o caminho. Então vai ficar pra vida isso, viu? Então, ele vai acompanhar o Tomás o resto da desse vida. negócio, ela nos levou de uma certa forma para um outro patamar de entendimento da doença, sabe? Então, a poder discutir as coisas com ele. Em algum momento da internação do Tomás, né, muita gente questionava o hospital que ele estava internado. E a gente tem alguns bons amigos, assim, na cidade onde a gente morava à época. E a gente começou a se questionar, né? Será que a gente, né, nosso filho está no melhor lugar? E aí começamos, conversa com um, conversa com o outro, etc. E aí a gente, até que, né, conversamos com um amigo nosso e ele falou assim, não, traz pra cá, vamos transferir ele pra cá, pro hospital que ele presidia à época. E aí ele falou assim, espera aí que eu vou aí visitar vocês e a gente decide. Eu falei, então tá. Aí ele foi lá e falou assim, não, Jones, ele tá no melhor lugar que ele poderia estar. Eu falei assim, não, eu sei disso, mas eu não tinha tanta confiança. Uhum. E aí o doutor André me mandou uma mensagem, falou assim, ó, eu tinha conversado com ele falou assim, você vê como que é diferente, né? Cara, falou, obrigado por acreditar e confiar em mim. Então, assim, a partir daquele momento eu falei assim, cara, eu tô no lugar certo. Tem sabe? profissionais e profissionais, cara. Eu fico feliz de vocês terem tido esse profissional perto de vocês. Uma outra pergunta que essa dúvida é minha, tá? Como impactou em vocês, enquanto casal? Cara, a gente, assim, a nossa capacidade de adaptação, ela é muito grande. A gente já nem sei quanto tempo que a gente tá junto, mas a Juliana fala que faz uns 17 anos, mas eu conto uns 5. Você tá enrolado. Por isso que eu falo, são 16 anos. Ele imagina, 2 anos. Pode arrumar um buquê de flores pra ela amanhã, tá? Mas aí eu falo, que bom que ele acha que é 2 anos. Sinal que não tá tão chato, não é? Exato, exato. Então, assim, a nossa capacidade de adaptação, ela é, de alguma forma, razoável, assim. A gente já nesse pouco tempo, a gente já mudou algumas vezes, assim, e a gente se adapta muito rápido. Então, eu acho que a gente, a partir do momento que a gente, né, assentou, né, e falou assim, opa, peraí, temos uma coisa diferente para a gente administrar. Acho que foi assim, naturalmente, a Juliana assumiu um pouco da rotina e mais por conta da condição, da condição de disponibilidade.
E aí, quando você coloca isso na balança, né, isso é muito relevante. A gente, tipo, pra você ter ideia, a gente tinha acabado de chegar em São Paulo. Então a gente estava numa adaptação de mudança de cidade. A gente Tá numa estranha com jeito esquisita, né? Não, a gente estava numa adaptação de mudança de cidade, sem nenhuma rede de apoio, zero. E aí a gente tem uma experiência nova, né, que é uma adaptação do tratamento da profilaxia, que você sabe bem, com um bebê dessa idade, você tem que ir todo dia para o hospital, praticamente. Sim. Então, a gente, né, de alguma forma, a gente se amalgamou ali e conseguiu tocar esse negócio, mas muito por conta da força de vontade da Juliana de tocar esse negócio por si. Certo, né? De fazer dar certo. Então, foi aquilo que eu te falei, né? Por mais difícil que fosse, que ela chegava em casa e às vezes eu falo assim, a gente tem que dar graças a Deus, que hoje a gente pode ir lá e ter a medicação. Eu sempre falei isso pra ela, eu falei assim, cara, vai ser difícil, todo dia é diferente. Vai ser um dia... cada dia vai ser uma vitória diferente. Mas a gente tem uma outra forma, né? A gente não tem uma outra forma. Então a gente tem que conviver com essa forma. Você viu que eu parei pra pensar aqui? Não tem outra forma. Então a gente não tem outra forma. Mas essa pergunta também que o Washington fez, né? Eu acho que resumindo ela, aproximou mais ainda a gente, né? Não sei se é aproximação, né? Mas eu acho que claro que o suporte ele tem que ser maior, né? Porque eu fiz essa pergunta para vocês porque é difícil você encarar um BO desse sozinho. E aí eu falo um BO desse porque, assim, é diagnóstico, é seu filho. Sim. E você assistiu Creed? Não. Não? Não. Assiste, você vai gostar. É a história do Rock, só que o pós, né? E o Rock vira coach de um rapaz. Sim. No segundo filme, esse rapaz tem uma filha. Cara, toda vez que eu assisto esse filme, rola uma lágrima. Porque a esposa dele é deficiente auditiva. E ele se questiona se a menina vai nascer com a deficiência ou não. E a menina nasce com a deficiência. Só que eles precisam levar ela para fazer um exame e a médica vai estimulando alguns sinais, alguns sons para ela e para ver se ela responde. Ela não responde. E aí ele começa a chorar. E aí ele sai da sala. Aí o Rock vira para ele e fala assim: você vai amar a menina? Vou. Se ela tiver ou não, você vai deixar de amar ela? Ele, não. Ele falou assim, porque ela não tá sentindo pena dela. Na hora que ele fala isso, e como ele fala, esse cara coloca uma música de fundo pra arrebentar, né? Ele fala, porque ela não tá sentindo pena dela. E aí eu trago isso pra nossa realidade. O Tomás, hoje. Ele sabe, ele tem pena dele. Eu sempre falei isso pro Juliano. Eu falei assim, ele não vai nem lembrar desse dia que foi difícil. Ele não foram 5 vezes, sabe? Sim. Ele não vai nem lembrar que foi difícil. Ele pra não ele tem pena dele mesmo. Ele só tá vivendo e vivendo bem. Deixaram de amar ele por isso? Não, imagina. Então assim, eu sempre pergunto, foi difícil, mas e aí? Na hora que acabou? Não, na hora que acabou ele tava lá pulando atrás da enfermeira, comendo bala, chupando pirulito. Então, assim, Você não queria... Cadê meu papai? Inclusive, acho que é ele. Né? Inclusive, acho que é ele querendo participar. Vamos trazer ele para trocar uma ideia conosco. Sabe o quanto vocês vão ajudar, a história de vocês vai ajudar outros pais. Porque quantos pais fazem a mesma coisa que vocês? Tem um diagnóstico e vai buscar na internet o que é a doença. Hoje a gente chama de o segundo Aurélio, né? Google. Quem não vai lá buscar informação? E as informações, infelizmente, as informações que tem lá são informações muito ruins.
É óbvio que eu não tô falando aqui que todo mundo é igual, que todo mundo vai passar pela mesma situação. É óbvio que eu não tô romantizando a hemofilia aqui. É óbvio que tem algumas situações que são tristes, são chatas de se vivenciar. Mas histórias transformam. Assim como minha história está transformando a vida de outras pessoas, esse bate-papo que a gente teve aqui nesses momentos vai servir para encorajar e para dar esse apoio, esse suporte para outros pais. Hoje a gente tem poucos canais aí que trazem informação sobre o que é hemofilia e informação de qualidade. Eu falo que informação gera conhecimento. E esse conhecimento é o que a gente está divulgando agora. Mostrando para outras pessoas que a gente pode quebrar o tabu, a gente pode quebrar paradigmas sobre esse nomezinho hemofilia. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por esses momentos, o Tomazinho, o Gabriel, e por vocês estarem aqui dividindo com a gente essa história, uma história de vocês, de diagnóstico que não foi fácil, mas o quanto vocês foram... Eu reluto para falar essa palavra, mas é a palavra da moda. Resilientes. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né? Resiliência é algo que se constrói, né? Eu não acredito que a gente consegue... Esse é o ponto. A gente não nasce pronto. Ser resiliente do dia para a noite. É algo que a gente constrói. E a gente, talvez por um pouco da nossa fé, um pouco do que a gente construiu na vida, um pouco da nossa história, né? Acho que a gente... eu não vou dizer que a gente soube lidar com a situação. Eu não acredito nisso. Acho que a gente soube entender a situação. Antes de tá aprendendo ainda, antes né? de desesperar, de reclamar, de querer julgar, de, né, questionar, que eu acho que a primeira coisa, né, que eu acho que de alguma forma a gente imagina a fazer é o questionamento, né, o porquê disso, porquê aqui, né. Então, antes disso tudo, eu acho que a gente foi entender, foi estudar, foi buscar informação, foi conversar com pessoas, conversar com colegas, com médicos, falar com um, falar com outro. E aí você vai, de novo, né, criando aquele colchão mais confortável. Você vai colocando uma camada aqui, uma camada ali. Esse ponto que você citou é bem importante também. Buscar informação. Exato, né? Independente de você ter pessoas que são da medicina próximas, hoje a gente tem dentro dos hospitais muitos médicos competentes que conhecem muito sobre o que vão falar e que podem nos ajudar. Infelizmente, e aí eu preciso mencionar isso, infelizmente o nosso país ele é um continente. Eu falo que ele não tem dimensões continentais. Ele é um continente. Se dividisse ele, ia ser... Porque é muito grande. Nem sempre a mesma... Como eu poderia dizer? A mesma facilidade que a gente tem de se deslocar de casa ao hemocentro, uma pessoa que mora lá em cima, no interior da Bahia, uma pessoa que mora lá embaixo, no interior do Rio Grande do Sul, né? Vai ter a mesma facilidade que a gente tem. Eu conheço relatos de pessoas que têm que rodar 400 quilômetros, 200 quilômetros para ir buscar fator. Mas o quanto isso impacta? Foi o que você disse, é uma bênção. Então, eu posso me deslocar 200 quilômetros, vou perder um dia de trabalho, mas qual o benefício que isso vai trazer? Né? Então, essa é a reflexão que a gente tem que deixar. E aí que eu deixo para você, aí, essa reflexão. Qual a importância tem o tratamento para o seu filho, ou para o seu irmão, ou para o seu neto? Cuide. Gente, muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Os meninos são uns fofos. Obrigado. Vocês fazem parte da minha rede de apoio e eu fico contente de fazer parte da rede de apoio de vocês.
A gente não se conhecia pessoalmente. Eu não os conhecia pessoalmente. Eu só conheci eles por direct da rede social. E já parecia que a gente era bem próximo. Então, o que eu puder ajudar, e aí é o que eu sempre falo pra Juliana. Se eu não souber, eu vou demorar pra dar a resposta um pouquinho, porque eu vou atrás da informação. A gente vai atrás da informação junto. Sem dúvida. Eu acho que eu não posso simplesmente ser omisso. Eu tenho uma responsabilidade. A partir do momento que eu criei a página, eu criei uma responsabilidade. E a responsabilidade que eu tenho, o propósito que eu tenho é de ajudar outras pessoas. Transformar vidas. Transformar de que jeito? Eu não posso fazer por você, mas eu posso correr junto com você. Isso é fundamental. E ajuda muito, tem ajudado muitas pessoas. Eu fico contente com isso. De fazer parte. Obrigado a vocês. Vou estar aqui. Se vocês quiserem voltar outras vezes para dividir mais histórias. Vai ser um que eu sei que vocês têm várias histórias. A gente falou bastante sobre diagnóstico hoje. A gente pode fazer um outro bate-papo, falar sobre lifestyle, que é uma coisa que eu curto muito. Legal. E eu sei que vocês também curtem. A gente pode falar de várias coisas. Inclusive, gente, qual que é o nome do seu podcast? O meu, você vai procurar por ProjectCast. Ele tem um projeto social bem bacana. Vale a pena você ir lá dar uma conferida, viu? Já ajudou muita gente. Olha aí, pode ser que possa ajudar alguém aí também. Muito legal, obrigado. Obrigado. Jonas. Muito bom. Juliana, obrigado. Tomazinho, brigadão por vocês estarem aqui. Ó, ele tava querendo mamar. Tirar um cochilo. Obrigadão por vocês estarem A aqui. gente que agradece. Precisando de mim, fiquem à vontade. Fiquem à vontade de me procurar. Se eu não souber, a gente vai correr atrás junto. Vai ser um sucesso. Se depender de nós, levar informação, poder passar toda essa sua experiência para pessoas que estão chegando agora como a gente é fundamental. Então, só sucesso, viu? Será? Muito obrigada. Vou estar aqui uma vez por mês? Uma vez por semana? Tudo depende de vocês. Vamos colocando aqui embaixo qual a periodicidade que vocês querem que eu venha aqui bater papo com vocês. E não deixem de dar um like e compartilhar com as pessoas que vocês conhecem. Você pode estar ajudando alguém.